Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma edição do FMPcast. O tema de hoje é polêmico, homeschooling. A gente está aqui com o Dr. Gustavo Carreires Guiotto, que escreveu esse livro, Educação Domiciliar, um Direito Fundamental. Ele é professor, mestre em Direitos Humanos e é referência aqui no Rio Grande do Sul para esse tipo de assunto. E a gente vai desdobrar porque em que pé está de caráter legislativo? Ainda no Senado, o projeto. Doutor Guiotto, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Zanuso. Um prazer, uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto. Homeschooling, o que significa, o que representa? Bom, homeschooling vem, né, do termo de inglês, que na verdade é nada mais do que os pais assumirem a educação dos filhos, né, fora do ambiente tradicional de uma escola. Nasce nos Estados Unidos, né, do movimento hippie, inclusive, na década de 60, e depois vai se espalhando pelo mundo, né? Os Estados Unidos já de bastante tempo já, muitas famílias praticando, já regulamentado, em alguns estados, lá a legislação é por estado, então Sim. Tem diferentes regramentos. E no Brasil também é uma demanda social já desde pelo menos a década de 90, né, pós-Constituição, nós já temos aí, óbvio, em muito menor número, né, mas já temos projetos de lei já que foram iniciados no Congresso Nacional, nessa década de 90. E hoje, mais recentemente, nós temos um projeto que foi aprovado já na Câmara dos Deputados e hoje tramita no Senado Federal, né? Já passou por comissões também e está lá pronto para ser votado. Qual é o número do projeto? Agora de cabeça eu não vou lembrar, porque ele mudou quando foi para o Senado, né? Mas não vou me lembrar agora de cabeça. A gente coloca aqui, depois procura e coloca aqui até para fins depois. De conhecimento. Isso. Quantos adeptos no Brasil? Estima-se hoje a Associação Nacional da Educação Domiciliar mais ou menos 75 mil famílias e 150 mil alunos, né? Assim que você tem conhecimento. Mas hoje, como é um assunto controverso, tem muitas famílias que não divulgam, né? Não gostam de aparecer, enfim, acabam não preenchendo essas pesquisas informais, né? Que são pesquisas informais, na verdade. A gente não Sim. tem muitos dados no Brasil sobre essas famílias, né? Sim. Nós temos uma decisão no Supremo Tribunal Federal em 2018 que ela basicamente sedimentou o assunto no aspecto jurídico hoje no Brasil, que é o tema 822, que foi julgado em 2018, que falou o seguinte, olha, o homeschooling seria constitucional, ou seja, na medida em que a nossa Constituição abarca a possibilidade do homeschooling, mas não o homeschooling chamado homeschooling puro, né, sem a participação do Estado, né, sem algum tipo de fiscalização. Então, o STF disse que não seria um direito público subjetivo do aluno, né, de ter esse direito de exigir do Estado enquanto não tivesse uma regulamentação. Essa regulamentação, portanto, ela não saiu nos primeiros meses pós o julgamento, porque também ficou fixado lá no STF que teria que ser uma lei federal, que tramitasse no Congresso Sim. Nacional, que é competência, né? Mas como essa lei não saiu, muitos estados e municípios começaram a legislar sobre isso. Sim, pois é. Pois é uma demanda social. Questão. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós tivemos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que foi um projeto de lei do deputado na época, o Fábio Osterman. Foi aprovada, amplamente aprovada, e foi vetada pelo Eduardo Leite, né, governador, com a justificativa de que não era competência do Estado de legislar sobre isso. Depois tivemos uma lei aqui em Porto Alegre, também da vereadora Fernanda Bart e o vereador Hamilton. Foi aprovada também, foi sancionada pelo prefeito, né, de maneira tácita, não expressa, mas foi sancionada. E depois, inclusive, tivemos um decreto legislativo, um decreto do Executivo da Secretaria de Educação, né, regulamentando, mas também foi judicializado e foi declarada inconstitucional por vício de competência. Sim, né? Não é o município. Né? Não era o município, isso. Mas isso mostra a demanda social, né? E outros estados também, Santa Catarina, o Distrito Federal teve lei, municípios do Paraná aprovaram lei, na Bahia também, enfim, em vários lugares do Brasil, o processo legislativo foi andando, ainda que, né, não de competência, mas para demonstrar essa demanda social crescente, especialmente depois da pandemia, né? Sim. Que depois da pandemia, vamos dizer assim, os filhos foram para dentro de casa e os pais começaram a verificar o que estava sendo ensinado nas escolas, né? E o nível, né, a qualidade da educação nas escolas, e muitos ficaram apavorados. Então começaram a buscar alternativas e teve um boom ali pós-pandemia realmente na procura, né, sobre o homeschooling. Sim. É evidente que não é uma prática, porque o homeschooling, quando os pais assumem, né, a educação dos filhos,
eles precisam mudar muito, né, vamos dizer assim, da dinâmica de vida, porque é um processo que exige muito dos pais. Sim. Então, muitos realmente achavam que era só, não, vamos colocar um EAD aqui, uma aulinha aqui, mas não é isso o homeschooling, né? O homeschooling ele é quase como uma filosofia de vida, Sim. né? Porque é um aprendizado a todo momento, né? Inclusive, tem um filme que muita gente fala que é o Capitão Fantástico, não sei se você... Tá disponível aí que é o processo do homeschooling nesse aprendizado integral, né, da vida, assim, aprendendo a todo momento. Sim, eu vi recentemente. Que ele Viu? leva os filhos pro meio do mato. Isso. Chama ele de maluco e tal. Exatamente. Mas aí todos... É um exemplo, né? Existe esse tipo, mas mais para explicar assim como é uma filosofia. Os pais precisam estar imbuídos nessa filosofia e mudar uma dinâmica para isso. Não são todas as famílias que, vamos dizer assim, teriam condições de assumir isso, né? Mas o que eu falo aqui nessa obra, que é a minha dissertação de mestrado, é que quem quiser, quem se achar apto, né, a fazer, tem que ter esse direito, né? Inclusive já foi declarado constitucional, nossa Constituição permitiria. Então, hoje a gente... qual é o panorama hoje, né? Depois dessa decisão do STF em 2018, as famílias que praticavam educação e que praticam, elas estão à margem da lei. Sim. Por quê? Porque ele considerou constitucional, mas disse que precisava de uma regulamentação. Tá, e enquanto não sai regulamentação, o que essas famílias fazem? Estão no limbo, né? Estão num limbo jurídico, exatamente. Então, as autoridades, né, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, enfim, o Poder Judiciário também, entende que enquanto não tiver regulamentação, aplica-se a lei existente, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente e a LDB. E a própria Constituição. Obrigatoriedade de matrícula dos 4 aos 17 anos. Sim, esse é um ponto interessante. Tem que ter conexão com a escola, né? Essa avaliação final, ela é feita pela escola, não é a Bangu, assim. Hoje casa, não né? tem, né? Porque não temos lei. Né? E isso prejudica realmente. Inclusive a avaliação e a qualidade, né, da educação das crianças. Mas o projeto de lei, ele dispõe sobre isso. Né? Vai dizer lá, ó, tem vários requisitos no projeto, né, que já foi aprovado na Câmara. Um dos pais tem que ter ensino superior, tem que ter, né, pelo menos um dos pais, tem que ter uma vinculação com uma instituição de ensino, né, o projeto de lei exige. Mas hoje essas famílias elas estão buscando alternativas, né? Como a gente está num limbo jurídico, e também com a possibilidade da tecnologia, a própria internet, hoje se busca currículos, materiais, inclusive professores online, né? Com muita facilidade. Hoje existem comunidades, né, de pais e mães que trocam material, que trocam experiência. Existem comunidades que se encontram, né, para trocar vivências, para os filhos também poder ter ali um pouco mais de convívio, né, com outras crianças. Porque um dos assuntos também que mais se fala é e a socialização. Isso, o desenvolvimento, né, cognitivo, social. Isso, né? De ter contato com outras pessoas. Bom, a escola ela é um dos lugares onde acontece a socialização. O controle informal, um deles é feito pela escola. Exato, né? É apenas um, né? Então existem outros momentos na vida das famílias e das crianças para um convívio, né? E muitas dessas que eu falei que acabam criando comunidades, elas criam eventos, né? Participam de Olimpíadas, as famílias também buscam colocar os filhos em esportes, artes marciais, natação, escola de idiomas. Muitos também convivem na igreja, né, dentro dos grupos de igreja, enfim, existem outros momentos para isso. E a internet possibilita esse convívio também, né, de se marcar Olimpíadas, vai ter feira de ciências, por exemplo, né? Então existem hoje comunidades no Brasil inteiro que fazem essa troca, né? Mas óbvio, como a gente está nesse limbo, muitas acabam tendo um receio, né, de aparecer, porque podem ser denunciadas. Sim. Hoje essas famílias, todas as famílias hoje que estão praticando educação domiciliar no Brasil, elas estão sujeitas a sofrer uma denúncia, né? Seja na retirada da escola, no momento que se desliga da escola, que para quem já estava na escola, ou geralmente é por um familiar, que é contrário à ideia, ou um vizinho, né? Porque no Brasil a gente tem aquela ideia, lugar de criança é na escola, né? Que é aquele jargão que se colocou na cabeça das pessoas por muito tempo e de certa forma correto, né? Então, muita gente olha hoje as crianças em casa, estudando, convivendo, vivendo, e fala, essa criança tem que ir para a escola. E acabam fazendo denúncias, e essas famílias que estão ali querendo o melhor da educação para os filhos, acabam sendo processadas, né? Enfim, e eu tenho uma área de atuação nesse sentido. Na orientação dessas famílias,
e depois, se ela sofrer alguma denúncia, também de acompanhamento dessa denúncia, né, junto ao Conselho Tutelar, enfim, as autoridades, para fazer esse acompanhamento. Quantos filhos tem, doutor? 4. Eles são adeptos do... O mais velho está na escola e os outros ainda não estão em idade escolar, né? Sim. Mas a gente faz todo pré-alfabetização em casa, desde, né, muito cedo, e um acompanhamento muito de perto, assim, da educação, né? E é bom frisar, assim, a grande parte dessas famílias que eu tenho contato, assim, ninguém é contrário à escola, né? A ideia de escola. Mas muito se fala da qualidade da educação. E realmente, hoje no Brasil, se a gente pegar os índices, né, que decaiu muito, né? Em todos os índices internacionais de educação, o Brasil está nas últimas colocações, né? Nas últimas posições. No PISA, né? O PISA, enfim. E essas famílias, como eu falei, na pandemia, começaram a ver que, olha, a escola não está ensinando nada para o meu filho. Sim. E, pelo contrário, está ensinando coisa que a gente não prega aqui na nossa família, valores contrários, educação e tal. E começaram a buscar essa alternativa. E há também um outro movimento de muitas escolas surgindo, né? Por outro lado, assim, que a gente chama de microescolas, né? Existe essa possibilidade no Brasil de se criar microescolas, são um número reduzido de alunos. Então, muitos pais também se reúnem e criam escolas. Eu ajudei a criar uma escola aqui em Canoas. Em Canoas? Em Canoas, Quantos de um alunos? conjunto de pais. Hoje está com, acho que 40. A educação infantil, né? Sim. Primeiro começa com a educação infantil. Mas, assim, com os pais também preocupados com a educação, falando, não, a gente vai montar a nossa estrutura, fizeram todo o processo junto à Secretaria de Educação, tudo alinhado com o MEC também, para poder dar o melhor, assim, da educação, né, para os filhos. Então, esse é um movimento que busca alternativas, né, busca alternativas para a educação dos filhos. Sim. A questão ideológica acabou pesando, né? Acabou dividindo o assunto. E até quem nem tem filho acabou se metendo. Exatamente. E virou uma confusão, porque a nossa ideia aqui no FMPcast é justamente tratar desses assuntos, né? Nós estamos falando de um assunto aqui que ainda, né, requer da validação final, digamos assim, do Senado, mas que é um direito fundamental, como é defendido aqui pelo doutor Gustavo Guiotto no livro. Mas me parece que levou para uma direção e enviesou um assunto. Exato. Como eu falei, há uma demanda desde a década de 90, né? Nós tivemos projetos de lei protocolados no Congresso Nacional de partidos à esquerda, de partidos de centro e de partidos à direita, assim, né? Mas, nos últimos anos, o governo do ex-presidente, né, o governo do Bolsonaro, abraçou, inclusive dentro do Ministério, né, dos Direitos Humanos, com a Damares, ele abraçou essa causa. Ele falou, não, nós vamos aprovar um projeto e tal. Eles modificaram alguns projetos que já estavam tramitando, né? E forçaram um pouco. Óbvio que quem é contrário, né, ao ex-presidente, ao governo do ex-presidente, acabou ficando automaticamente contrário a essa pauta. Mas, em resumo, não é uma pauta ideológica, né? Inclusive, aqui no livro eu falo, e isso também foi aventado no STF, né? É um direito humano, no sentido de que há na Declaração Universal dos Direitos Humanos um artigo que foi colocado lá, o artigo 26, que trata da primazia dos pais e a escolha do gênero de educação dos seus filhos. Por que esse artigo está lá? Isso é bom frisar e muita gente não conhece. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra, né? De 48, né? Isso. No final da Segunda Guerra, 45, depois se resolveu fazer esse documento, né? Onde o mundo se humaniza de alguma maneira, né? Perfeito, né? E trouxe lá esse artigo que foi colocado lá justamente para que não voltasse uma educação totalitária, da juventude hitlerista, né? Um governo totalitário, ele tende a dominar a educação, né? Para criar já ali os seus seguidores, né? Desde a infância. Então se colocou lá, não, os pais têm sim o direito de escolher o gênero de educação dos seus filhos, justamente para evitar que um governo domine, né, sobre os seus filhos. Então isso é uma pauta de liberdade contra, né, governos totalitários. Não importa se é um governo de direita, se é um governo de esquerda. E é o exercício do direito natural dos pais, né, de ter sobre os seus filhos o direito de educar da maneira que achar melhor, né, não uma imposição estatal. Óbvio, a nossa Constituição diz que a educação é dever do Estado e da família. Sim. Os dois têm que andar junto.
Então é por isso que o STF também se manifestou lá em 2018 e diz, não, o Estado tem que participar de algum jeito. E como é que ele participa? Com uma regulamentação, fiscalizando, né, colocando alguns requisitos, para saber se essa família realmente está apta a educar seus filhos de alguma forma, pelo menos num padrão mínimo exigido pelo Estado, né? Então, é isso que está por trás, né? Não é a ideologia em si. É óbvio, como hoje no Brasil tudo é polarizado, né? Outro está de um lado, outro está do outro, é difícil de tratar esse assunto, tirando, né, esses fiapos desse debate que está por trás. Mas, essencialmente, é isso, né? E no meu livro aqui eu falo um pouco sobre isso e também trago aqui uma ideia. Como isso está na Declaração dos Direitos Humanos, isso está reproduzido também no Pacto de São José da Costa Rica, né? Aqui nas Américas, o Brasil é signatário e, portanto, o Brasil deveria também, ainda que não tivesse regulamentação, permitir, né, por conta desses tratados internacionais. Eu falo um pouco sobre isso aqui. Esse livro é fruto da dissertação do mestrado em Direitos Humanos, então eu falo também da educação domiciliar como um direito humano e tento colocar ele também dentro do âmbito de um núcleo do direito fundamental à educação. Né? Esse é meu esforço aqui nessa dissertação. Sim. O senhor recentemente esteve na Assembleia Legislativa falando sobre o tema? Foi, semana passada, do Plano Nacional de Educação. Né? Eu fui convidado pela deputada Franciane Bayer para falar um pouco, porque o que acontece? O Plano Nacional de Educação ele é um projeto de lei, né, que vai ser votado. Foram feitas conferências estaduais durante todo o ano de 2024. E é uma legislação, um plano, né, para os próximos 10 anos, que era para ter sido 2024 para 2034 e acabou sendo deixado para 2025, então é 2025 para 2035. Normal, né? Mas assim, ampliou pelo menos o espaço de debate, né? As conferências foram muito ruins, assim, para quem milita pela educação domiciliar, porque queriam, inclusive, criminalizar a educação, né? O que acho que é um exagero e realmente por uma questão ideológica, né? E sobrou esse espaço aqui para tratar na Assembleia e eu fui lá falar um pouquinho sobre isso, dentro do tempo regulamentar ali do que foi necessário, expor um pouco, porque tem muito debate também carregado de preconceito em cima disso, né? De não conhecer famílias, de achar que vão se criar crianças numa bolha, mas é muito de se ouvir falar, né? De não conhecer realmente o assunto. Então eu tentei trazer um pouco dessa realidade e dizer, olha, é uma minoria que está desprotegida, na verdade, né? E tentei chamar a atenção para que isso também não entrasse no plano de educação ou ingressasse de uma maneira a proteger essa minoria que está buscando o seu direito, nada mais que isso. Sim. Né? E, doutor Gustavo Guiotto, a questão toda é que nem todo mundo vai poder fazer. Não, claro que tem que ter um esclarecimento, alguém tem que ter um ensino superior, né? E tem que ter uma estrutura, porque essa definição do que vai ser ensinado à criança ele pode envolver professores à distância, professores tutores, de forma presencial, tutores. Isso. Então é um arcabouço de alternativas para quem educa os filhos em casa. Exato. E se a pessoa quiser, a gente sempre sabe que esse tema, como o senhor já salientou, ele tem um certo preconceito, carece, né? Só que o nosso papel aqui enquanto academia é justamente fazer essa discussão, né? Temos um livro aqui, temos uma questão em andamento, temos decisões do STF, quer dizer, a sociedade em geral vai de avião e o Estado vai de bicicleta. Exato, né? exato. É o que está acontecendo agora. O que está acontecendo. Né? E só para salientar também, agora em dia 27 de maio saiu um relatório da Unesco, né? Da ONU, portanto, reconhecendo o homeschooling como um ambiente seguro educacional. E foi um relatório histórico, porque até então a Unesco ela se colocava neutra, né, em relação ao homeschooling. Horas falava um pouquinho a favor, horas falava um pouquinho contra, mas esse relatório trata da segurança educacional como um todo. E nesse relatório que saiu agora, ele reconhece o homeschooling como um ambiente seguro, né, e trata com uma liberdade educacional dos pais. Então, realmente é um documento que trouxe um pouco assim de alívio para as famílias, dizendo, olha, realmente a gente tem um reconhecimento, né? É um direito e a gente precisa buscar por esse direito agora. Esse documento talvez ajude a, vamos dizer assim, colocar luz, né, dentro desse debate e dizer, não, a gente tem que pensar o homeschooling como um ambiente realmente onde os pais podem educar dentro de um padrão de segurança, né,
com um padrão de educação de qualidade, aquilo tudo que está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme eu falei. Então, a Unesco, através desse relatório, reconhece e confirma essa possibilidade, né? Então, assim, talvez, e as pessoas têm me perguntado, as famílias me perguntado, esse documento precisa ganhar um pouco mais de espaço no debate, porque muita gente não falou sobre isso e não fala sobre isso, para que as autoridades, o legislativo, enfim, o próprio poder executivo, aí falam, não, a gente precisa reconhecer, né? Sem preconceitos, é um ambiente, ainda mais agora, vamos dizer assim, numa escalada de violência que estão acontecendo nas escolas. A gente já tem problemas nos Estados Unidos em relação a isso, tivemos episódios no Brasil em relação a isso. Muito mais do que a gente noticia. Muito mais. Porque muitos, por exemplo, o Ministério Público conseguiu eliminar ali no processo de planejamento. Exato, ainda. E bem recente agora, né? Faz pouco tempo. Então, assim, tem que se pensar nisso, né? Juntamente com a escola, juntamente com professores e agentes da educação, não isoladamente, né? E isso eu falei também lá na Assembleia, né? Não excluir essa parcela da sociedade. Até porque é o seguinte, muitos professores, sindicatos em especial, eles dizem, não, isso aí vai afetar o mercado. O impacto é muito pequeno, porque é um número muito reduzido de alunos, né? E que tem condições, vamos dizer assim, de exercer. Imagino que os pais vão ter que fiscalizar isso aí. Hoje, qual a tendência hoje? É dos pais deixarem para a escola. Exato. Vão conferir, a prática é essa, né? Convenhamos, né? Tu vai ver se ele fez ou não, se a nota tá boa, vai na reunião e deu. Meio que se relega a escola, Exato. A função de educar. Então. Mas eu vejo, por outro lado, na verdade, é um mercado que se abre para os professores, para plataformas online, enfim, é um mercado que se abre, né? E muita gente não atentou para isso também. Então, se quisesse colocar um foco na questão econômica, coloca-se nessas oportunidades que vão surgir, né? Para professores, para profissionais. Hoje, que nem eu falei, nessas comunidades já existem ofertas dentro desse mundo, né? Das famílias educadoras. Tem profissionais que estão atuando e trabalhando lá dentro e ganhando a vida lá, né? Ajudando as famílias, enfim. Então, assim, tem que se falar sobre isso, né? E mais uma vez agradeço aqui o espaço para tratar sobre isso, porque muita gente fica com receio de falar, e muitas famílias estão com receio. E esse relatório que veio da ONU, eu divulguei para algumas famílias e muitas né, ficaram, assim, entusiasmadas. Agora vão falar sobre a gente, agora vão falar, né, com mais clareza e com mais... colocado no debate público aonde ele deve estar, né? Não assim... isso é crime, são famílias que colocam seus filhos numa bolha, são ideológicos, enfim, né, são contra a educação pública. Não é isso, né, e efetivamente não é isso. É um direito que deve ser exercido, simples. É simples, né? E o próprio STF já reconheceu dentro aqui do nosso poder judiciário, e esse limbo, ao meu ver, né, a gente fica assim, há um direito e as famílias não conseguem acessar esse direito, né, porque falta a regulamentação. Então, essas famílias, elas ficam, será que eu posso, não posso, né, exercer? Será que eu sou um criminoso? Será que eu não sou? Né? E esse medo faz com que algumas também se afastem e parem de falar, né? Inclusive aquelas que praticam, né? Porque pode ser um familiar ali que é contrário e que vai acabar denunciando elas, enfim, tem todo esse problema que fica por trás. Né? Muito bem, Dr. Gustavo Carreires Guiotto, mestre em Direitos Humanos, professor de Direito Constitucional e outras disciplinas. Conversando com a gente sobre homeschooling. Queres acrescentar alguma coisa, doutor? Não, quero só agradecer o espaço aqui mais uma vez. É um assunto que eu acabei entrando, assim, porque eu conheci, tenho amigos que fazem hoje a criança, que à época fazia educação universitária, já é adulta, já está encaminhada. E nós temos, assim, uma geração que está chegando às portas da universidade agora, que foram educadas em casa, né? A gente ainda não tem resultados práticos. Porque... É a primeira geração? Dá para se dizer que sim. Assim, com maior volume, né? Mas porque lá atrás ainda eram muito poucas, né? Mas a gente vai começar a ter resultados e eu acho que isso vai começar a aparecer nos testes, né? Porque nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos tudo é muito medido, a gente tem estatística de tudo, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem um parâmetro dos homeschoolers, são 30% mais nos testes, né? Como é que eu vou dizer? Nível avançado, desempenho, perfeito. O desempenho dos homeschoolers é 30% maior do que de quem está escolarizado em escola padrão, né? Formal.
E isso é um número que tem lá. E eu acredito que no Brasil a gente vai começar a ter esses resultados logo em seguida. Já temos alguns, mas eu acho que um volume maior agora nos próximos anos. Isso vai ficar bem evidente e deve servir como uma alternativa para as famílias, né? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Doutor Gustavo Carreires Giotto, autor do livro Educação Domiciliar, um Direito Fundamental, e que advoga para as famílias e vive essa realidade aqui, aguardando uma definição por parte do Senado. Esse é o ambiente em que a gente traz esse tipo de discussão, né? Está em andamento, quer dizer, voltaremos talvez em breve para dizer, olha, foi aprovado o projeto com essas alterações e o homeschooling é uma realidade. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe esse conteúdo, fica à disposição aqui o livro, entre em contato conosco, que a gente redireciona o doutor Gustavo. Iremos nos rever no próximo episódio. Grande abraço e até lá.